Olá, galera do oitavo ano. Vamos continuar aí a nossa fala com os Estados Unidos, né? Nós percebemos nos dois vídeos anteriores que a gente falou sobre o aspecto físico dos Estados Unidos, como é os Estados Unidos caracterizados pela questão relevo, pela questão hidrografia, clima e vegetação. Na segunda parte aí do nosso segundo vídeo, nós percebemos como foi a evolução histórica dos Estados Unidos até ele conseguir tornar-se uma potência econômica no século XX, e vamos saber como é que se estende essa questão política econômica nos Estados Unidos a partir então desse século XX, que é o século do apogeu dos Estados Unidos, né, da ascensão desse grande país aí em se tornar uma grande potência política, econômica e militar, dando influência e levando influência aí para o mundo inteiro, certo? Então, no nosso sétimo capítulo, nós temos Estados Unidos, a potência impera. Vamos ver aí que os Estados Unidos vai ser a potência que ela vai imperar desde o início aí do século XX até o século XXI nos dias atuais. Vamos perceber também que ele vai enfrentar duas graves crises econômicas, né? A crise de 1929 e a crise de 2008, crises essas aí que foram e abalaram não só aquela região estadunidense, mas também toda a parte do globo, principalmente as grandes bolsas de valores do mundo inteiro, certo? Inicialmente aí, nós vamos perceber que os Estados Unidos, ele é um país que possui um sistema federalista, né? Existe aí esse sistema semelhante com o sistema brasileiro, no qual todos os estados estão unidos em um só acordo e união com as leis oficiais do próprio país, esse sistema federalista. Cada estado aí vai conservar a sua autonomia, podendo ter leis próprias para a soberania, porém eles devem continuar a obedecer às leis que regem o estado, que é o país, o governo, tá? Ou seja, cada um pode fazer as suas leis, porém que as suas leis sejam de acordo com os princípios lá da Constituição estadunidense. Esse país, ele torna-se ser um país agregador por conta disso, porque cada estado vai definir uma lei. Vamos supor que existem estados aí que têm maioridade penal 12 anos, maioridade penal 16 anos, tudo isso aí vai depender do estado. A mesma coisa aqui, país que tem porte de armas, aliás, estado que tem porte de armas e estado que não tem porte de armas. Também vai depender ali da lei que vai reger esse estado, certo? É simétrico, por quê? Porque os Estados Unidos têm uma só cultura, que é a cultura estadunidense. Tem apenas uma língua oficial, que é a língua inglesa, e é dual porque todos os estados aí vão compelir para que esteja a união e tenham aí uma harmonia com o sistema maior, que é a Constituição, certo? Então nós temos aqui a região que vai denominar os Estados Unidos, né? Nós temos os 48 países, 48 estados que formam os Estados Unidos, estão nessa região, certo? Continental, e temos mais dois estados que são que não faz parte dessa categoria aqui, que não fazem parte desse continente, né? Que são o estado do Alasca, que está lá fazendo divisa com o Canadá, que foi comprado da Rússia, como nós já vimos na aula anterior, e também nós temos o Havaí, que são as ilhas que estão naquela região do Oceano Pacífico, que possuem um clima tropical, certo? Então, 48 estados dentro do continente e mais dois estados aí que estão fora do continente, Alasca e Havaí, somando-se ao total 50 estados que formam os Estados Unidos da América. O fortalecimento do capitalismo, nosso próximo tema aí, né? Como é que o capitalismo ele vai se fortalecer lá nos Estados Unidos? Né? Como é que vai iniciar? Nós vimos aí que o capitalismo ele se inicia com os conglomerados. Conglomerados do petróleo, conglomerados do carvão, do aço, entre outros aí. Grandes empresas que vão aderir um só tipo de produto, tipo de material, tá? Nós temos principalmente os princípios aí que vai seguir o capitalismo financeiro. Esse país aí, ele vai aderir bastante empréstimo dos bancos e muitas partes dos bancos vão ser dono de alguns tipos de empresas. Então, o capitalismo financeiro, que é aquele capitalismo no qual vai ter um grande incentivo à produção, um grande incentivo à distribuição das indústrias em todo o território, porém
porém com grande investimento de capital financiado exclusivamente pelos bancos. Informacional, porque atualmente o nosso sistema globo, nosso sistema mundo, ele está inserido nesse capitalismo informacional, que é o capitalismo chamado meio técnico científico informacional, que tudo que nós fazemos hoje, né, atualmente, é a partir das tecnologias de comunicação e de informação, que são celulares, computadores e tablets, tudo interligado. Lembrando ainda também que o sistema financeiro está interligado com a Bolsa de Valores, né, ou seja, você sempre tem que investir nas bolsas de valores, que existe praticamente em vários países mais desenvolvidos, como é o caso do Brasil, que possui uma bolsa de valor, que é a Bolsa de Valor a Bovespa, e lá nos Estados Unidos, que possui lá a grande Bolsa de Valores de Nova York, que é a Bolsa de Valores de Nova York, tá? A Nasdaq, aliás. Nós temos aí práticas neoliberais. Como seriam essas práticas neoliberais, né? As práticas neoliberais, ela vem do liberalismo, no qual, né, quando houve aí a revolução das grandes indústrias, o Estado não podia intervir na economia, certo? Houve um período aí que o Estado, nós vamos ver um pouco mais adiante, que o Estado interviu na economia, né? E nós temos atualmente o período no qual o Estado, ele não pode mais intervir na economia apenas em questões de crise econômica na qual nós estamos passando hoje. Então, hoje, essas práticas neoliberalistas, elas estão sendo deixadas um pouco de lado e o Estado está tentando recuperar a economia, dando injeções econômicas aí em bancos, né? Principalmente bancos privados, e ajudando economicamente a população, dando aquele auxílio emergencial tanto para as empresas como também para as pessoas físicas. Então o Estado, ele interfere na economia dessa forma, tentando reagrupar, tentando aí ressurgir a economia em um país, tanto no setor privado como no setor público. Então essas práticas liberais aí que são adotadas principalmente quando chega o fim de 1980, são práticas no qual nós vamos ver um pouco mais adiante também, né? Mas já adiantando aí, já sabemos o que é, são práticas no qual o Estado, ele não pode intervir na economia de um país, ou seja, o Estado não pode dizer a uma indústria, uma empresa, o que ela deve ou não deve fazer para aderir o seu produto, vender ou coisas semelhantes, tá? Nas primeiras décadas do século XX, os produtos estadunidenses invadem a Europa e logo depois a América Latina. Por quê? Porque está ocorrendo a Primeira Guerra Mundial. A Europa está praticamente destruída, o seu parque industrial praticamente não existe mais. E o que é que vai acontecer? Uma grande procura de produtos estadunidenses, porque os Estados Unidos vai ser o principal mercado distribuidor de alimentos e distribuidor de produtos para a Europa. Os Estados Unidos, ele vai crescer absurdamente na sua economia devido também às duas práticas que ele adota, né? O Taylorismo e o Fordismo, que nós vimos na aula passada. Com isso aí, não só a Europa vai estar totalmente beneficiada com os produtos norte-americanos, que são os produtos estadunidenses, mas também a grande maioria da América Latina, assim como o Brasil. Surge então, né, aquele American Way of Life, ou seja, o estilo de vida americano, que todo mundo queria ter aquele estilo de vida americano. Era você trabalhar e suprir as suas necessidades econômicas através de compras feitas através de produtos feitos. Nessa época também aí vai surgir os fast food, surge aí várias marcas de produtos que vão seguir até os dias atuais. Com isso, grande influência estadunidense se espalha por vários continentes, né? O estilo de vida, as marcas, os tipos de empresa fast food, os tipos de empresas automobilísticas também se espalham não só para a Europa, mas também para a América Latina. Então, esse estilo de vida aqui americano, né? Esse padrão de vida americano, ele vai tornar-se influente principalmente aqui na América até os dias atuais, como por exemplo o estilo de roupa que nós nos vestimos, né? As marcas no qual nós consumimos, a maioria delas são norte-americanas, o tipo de alimentação também que nós estamos aí consumindo, a maioria são fast foods, que também é norte-americana, dentre outros. Então, esse estilo de vida aqui americano, esse padrão de vida americano, né, esse padrão alto, de classe média alta, vai se estender em toda a região que é os Estados Unidos. Por quê? Está tendo muitas vendas, está tendo muito lucro e o salário está sendo muito alto, dá para você aí ter boa educação, boa saúde e autoconsumismo.
Só que esse grande consumo, né? Esse grande consumo, juntamente com esses grandes lucros, vem principalmente devido lá à Primeira Guerra Mundial, lá na região que é a Europa, que é o palco da Primeira Guerra Mundial. Porém, a Europa, a guerra termina em 1918. De 1918 até o final de 1928, chegando 29, a Europa está totalmente reconstruída e ela para de comprar produtos dos Estados Unidos, fabrica o seu próprio produto. Então, vem aí a chamada Grande Crise de 1909, ou Grande Recessão de 29, ou também quebra da Bolsa de Valores, né? O grande crash da Bolsa. Por quê? Porque a Europa ela vai aí se recuperar daquela questão da guerra, né? Além disso aí, o mercado interno vai começar a reduzir as suas vendas, né? E também o mercado interno e a redução das vendas vai causar aí grandes preços, ou seja, o mercado lá nos Estados Unidos reduz as suas vendas, a Europa para de comprar, então os Estados Unidos para de exportar. Se você tem uma grande fábrica, para de vender seus produtos, obviamente você vai ter grandes prejuízos. E esses prejuízos não vão apenas se limitar às fábricas. Esses prejuízos aí vão para se estender aos bancos que não vão ter aí dinheiro para pagar suas dívidas, vai se alastrar com grande desemprego aí das fábricas que não tem mais dinheiro para pagar seus funcionários e vai também ter fechamento de indústrias, além de fechamento de grandes empresas. No dia 24 de outubro de 1909, a Bolsa de Valores aí não tem mais investimentos, então vem aí uma grande quebra dessa Bolsa de Valores aí, reduzindo em muito o consumo e também tendo milhões de pessoas desempregadas. Aqui nessa imagem nós estamos percebendo que o cara está vendendo o carro dele por $100, né? Naquela época $100 é muito dinheiro, querendo ou não, devido à cotação monetária, mas essa era uma das principais crises que estavam abalando os Estados Unidos, era a falta de emprego, a falta de renda e você ter que desfazer dos seus bens que você adquiriu com o passar do tempo, principalmente naquele período, né, grande e glorioso lá nos Estados Unidos, foi as primeiras décadas de 20. Com isso, aí os Estados Unidos teve que intervir, no caso o Estado, né, o governo dos Estados Unidos, ele teve que intervir na economia. Ele não poderia deixar muitas pessoas desempregadas, não poderia deixar a economia dos Estados Unidos caindo, digamos que sem precedentes. Então, nós temos que pegar algum tipo de plano, né? Temos que desenvolver um plano econômico. Plano esse que é chamado de keynesianismo. E o keynesianismo vai estar e vai surgir a partir do plano econômico chamado New Deal. Esse New Deal aí, ele vai ser desenvolvido principalmente através do economista John Keynes, né? Que vai vir aí então o keynesianismo nessa época que vai se instalar nos Estados Unidos. O presidente então, Franklin Roosevelt, ele vai desenvolver esse plano econômico junto com esse economista aí e eles vão fazer a sua recuperação econômica lá norte-americana. Então esse New Deal são conjuntos de ações, né, no qual o Estado ele vai intervir na economia para tentar recuperar a mesma. De que forma? Desenvolvendo empresas públicas e desenvolvendo empregos públicos. Surgindo aí nessa época os empregos públicos lá nos Estados Unidos. Então, você tira essa grande quantidade, essa massa populacional que está desempregada e coloca agora em empregos públicos. A crise de 29 se alastrou para outros países, provocando falências aí de vários bancos, corte em investimento, principalmente investimento esse nos setores públicos, demissões em massa, perda da produção agropecuária, já que muitas pessoas pararam de comprar os produtos, principalmente aqui no Brasil, né? E enfraquecimento do comércio, já que o comércio é o setor aí de distribuição das mercadorias. Aqui, né, o presidente então, o Roosevelt, naquela época. E nós temos aí uma grande recuperação econômica e consolidação econômica dos Estados Unidos. Por quê? Porque vai vir também a Segunda Guerra Mundial, certo? Em 1945, após a Segunda Guerra Mundial aí, o país vivenciou novamente um grande crescimento econômico. Por quê? Porque o palco
da guerra, né, o palco aí da Segunda Guerra Mundial novamente foi a Europa, deixando os Estados Unidos isolado dessa grande quantidade aí de bombardeamento e dessa grande quantidade de destruição. Desenvolve o Plano Marshall para os países da Europa Ocidental, né? Ele não só vai levar mercadorias para a Europa, mas também os Estados Unidos ele vai desenvolver um plano econômico chamado Plano Marshall. E o que significa esse plano? Esse plano é de ajuda econômica mútua aos países que fossem aliados dos Estados Unidos e aos países no qual os Estados Unidos colocasse a sua influência capitalista. Então, os países denominados países da região oeste da Europa, né? Ou então os países da Europa ocidentais eram chamados de países capitalistas apoiadores dos Estados Unidos. Países esses que ganharam grande quantidade de investimentos através de dinheiro, né? Esse dinheiro aí ajudaram a desenvolver e ajudaram a recuperar os seus parques industriais, fazendo com que a máquina europeia lá ocidental desenvolvesse mais rápido, né? E bem mais sofisticado do que o leste europeu. Reacendeu as economias da Europa e do Japão, né? Também o Japão ele ganhou um plano econômico de ajuda que foi chamado Plano Colombo. Esse plano aí foi de extrema importância para que o Japão se recuperasse a sua economia, né? E também recuperasse as duas cidades perdidas com o bombardeamento da Segunda Guerra Mundial, Hiroshima e Nagasaki. Então, a Europa ganhou o Plano Marshall. Japão ganhou o Plano Colombo. São planos de ajuda mútua, ou seja, são grandes investimentos econômicos, de empréstimo econômico e de ajuda a esses países para se reerguer depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Ampliou-se então esses parques aí. Além disso, os países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, também ganharam aí destaque, porque o Brasil, em 1930, ele começa a desenvolver o seu parque industrial, tendo como principal aí, plano econômico a chamada substituição de importação, como nós vimos ano passado, sobre aí o desenvolvimento do Sudeste, né? Nós temos aí, então, a chegada da indústria no Brasil em 1930, a partir da chamada substituição de importação. Porém, o país ainda enfrenta graves problemas sociais, né? Esses problemas aí sociais são decorrentes principalmente aí da desigualdade social que abala e existe ainda nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem favelas, nos Estados Unidos tem cortiço, nos Estados Unidos tem morador de rua. Tudo isso aí ainda persiste lá naquela região dos Estados Unidos devido à grande desigualdade social que há naquela região. Continua com a doutrina liberal, né? Ou seja, continua o Estado sem intervir na economia, porque depois do keynesianismo aí surge novamente o neoliberalismo, né? Com a privatização de várias empresas e várias indústrias que antes era do Estado, né? A lei da oferta e da procura ainda continua, ou seja, as indústrias possuem grande quantidade de produtos, vendem seus produtos com preço reduzido. As indústrias têm muita procura e pouca oferta, então esses produtos serão produtos muito caros. Com o neoliberalismo, começa o processo aí de privatização, menores investimentos em políticas assistenciais e a flexibilização das leis trabalhistas, né? Você vai ser demitido, porém você vai entrar em acordo aí com o seu patrão para saber como será a sua demissão, né? Entre outras coisas, tá? Então, tudo isso aí entra logo após o fim do chamado keynesianismo e entrada do neoliberalismo. Só que termina 1980, termina 1990, chegamos aí no século XXI e no século XXI nós temos mais uma grande recessão que vai abalar os Estados Unidos e vai se espalhar em todos os países do mundo, na maioria dos países do mundo. O que nós vamos ter? Nós vamos ter a grande recessão de 2008. Certo? Em 2008, uma crise econômica abalou os Estados Unidos. Essa crise ficou conhecida como Grande Recessão, ou, né, caracterizada também com a quebra do padrão imobiliário, certo? É a explosão aí, principalmente caracterizada pela explosão da bolha do mercado imobiliário, ou seja, muitos banqueiros, muitos bancos, eles começam então a dar empréstimo
para as pessoas que não tinham condições de arcar com esses empréstimos aí, e também muitos bancos começam a dar empréstimo para as pessoas que não eram bons pagadores, né? Então, se você não tem um histórico de bom pagador, como é que você vai adquirir dinheiro, né? Como é que você vai adquirir aí condições de ter esse dinheiro em mãos, já que você não tem condições de pagar, não apresenta aí nenhum tipo de prova que você pode pagar, né? Mas nessa época aí, os bancos dos Estados Unidos começam a dar empréstimo ao pessoal e o pessoal começa a investir no perfil imobiliário. As pessoas começam a comprar casas sem ter condições de pagar por essas casas as hipotecas, né? Essa linha de crédito aí que os bancos dão para as pessoas que não têm condições de pagar é chamada de subprime, né? Que é um tipo de empréstimo aí com alto risco de perda. Esse subprime aí fez com que muitas pessoas, né, não pagassem a sua dívida imobiliária, principalmente com os bancos não arrecadaram dinheiro suficiente e começa novamente a quebra dos bancos, né? Começa aí, então, um grande número de pessoas inadimplentes, começa aí então muitas casas entrarem em leilões, muitas casas aí perderem a hipoteca e muitas pessoas começam a perder as suas residências. Houve excessivos calotes, desvalorização dos imóveis e enfraquecimento de outros setores da economia, né? Se você não tem condições de pagar, obviamente você vai parar de pagar, o banco vai tomar a sua casa e vai a leilão logo após. Os bancos estadunidenses só se recuperaram por meio de injeções de milhões de dinheiro, ou seja, novamente o Estado vai intervir na economia e ajudar economicamente o setor privado, né, a se recuperar economicamente, para evitar maiores danos, principalmente danos esses aí que iam, no caso, ser mais graves a partir dos setores das indústrias e a partir do setor do comércio. Então, o governo estadunidense, ele já entra aí e já coloca milhões de dinheiro na mão desses bancos para ajudar na sua economia e para, digamos assim, não sofrer tanto com essa grave crise que abalou os Estados Unidos, que de 2008 até o ano 2015 ainda tinha países sofrendo com essa grande perda econômica. Tá? Então nós temos uma charge aí, ó, que nos mostra o subprime, né, que é de alto risco e infelizmente houve essa grande demolição, né? Esses bancos não conseguiram, vamos supor que aqui os bancos, eles não conseguiram então se reerguer, muitos deles, e o preço mobiliário despencou em muitas regiões. Você comprava através de um leilão a sua casa com um preço bastante reduzido. Outras economias, o que nós temos aí? Porque na segunda metade do século XX, não só os Estados Unidos ganhou grande ascensão na economia global, né? Outros países também ganham destaque, como é o caso do Japão em 1970. O carro-chefe do Japão, como são os robôs muito procurados, ou seja, mais de 70% dos robôs fabricados no mundo vem daquela região Japão. E o Japão aí é uma grande economia de ponta. Chega a ser, durante o início do século XX, a segunda maior economia do mundo. Em 2001 também surge os BRICS, né, que são os conjuntos de países emergentes que têm aí uma grande heterogeneidade nas suas características. Nós temos aí diversos aspectos como a China. A China é a segunda maior potência econômica do mundo, porém apresenta problemas políticos, né, porque ainda é um sistema comunista, politicamente falando, e grandes desigualdades sociais. Porém, a sua economia é uma economia bastante rica e desenvolvida no setor capitalista. A Índia também é uma das maiores economias que crescem atualmente, tá? Apresentam aí, ó, elevados índices de desenvolvimento econômico. Porém, a Índia também apresenta altos índices de pobreza. Como nós vimos, como nós vamos estudar um pouco mais adiante, né? 30% da população hindu vive nas cidades. Uma grande parcela vive ainda na região que é rural. A Rússia também faz parte do BRICS. Ela destaca-se aí por nunca ter sido ou sido classificada como uma potência no caso, subdesenvolvida. Porém, a Rússia, ela tem aí graves questões políticas, né, diplomáticas, além de uma democracia totalmente frágil,
certo? Nós temos também aí a questão da África do Sul e do Brasil, que os mesmos se classificam como países em desenvolvimento e são países aí que apresentam uma economia bastante frágil, uma economia aí de crescimentos econômicos pequenos. E no domínio contemporâneo, como é que se caracteriza a região que são os Estados Unidos, né? Com o fim da Guerra Fria, lembrando aí que a Guerra Fria ela vai perdurar de 1945 até 1991. Então, a partir de 1991, os Estados Unidos eles vão levar influência até para os países chamados países ex-socialistas, como é o caso da Rússia, como é o caso aí da Tchecoslováquia, né? Tchecoslováquia, em outros países balcãs, tá? A influência estadunidense chega naquela região através da sua cultura, né? Música, através da sua alimentação e através mesmo das suas vestimentas, tá? Os Estados Unidos aí vai sediar a ONU, ou seja, a ONU fica lá em Nova York. Além disso, os Estados Unidos têm poder de veto na ONU, né? Nós temos aí dois grandes blocos econômicos no qual os Estados Unidos faz parte, que é a PEC, que são os países aí que são banhados pelo Oceano Pacífico, tá? E a antiga NAFTA, que agora é a UNSCA. Possui o maior exército do mundo, como nós já falamos aí, né? O maior exército militar do mundo vem dos Estados Unidos, certo? O dólar bastante valorizado, né? Fica aí entre a libra esterlina, o euro e o dólar. E nós temos também aí a língua inglesa, que é a língua mais falada no mundo e a língua no qual nós praticamos para ter algum tipo de desenvolvimento econômico ou com outras pessoas, certo? E além de dominar a cultura em massa, nós temos a Netflix que vai nos mostrar uma grande quantidade de filmes e séries desenvolvidas principalmente naquela região que são os Estados Unidos, tá? E vai se difundir um modo de vida no mundo inteiro, né? Todo mundo quer ter o padrão de vida norte-americano. Aqui nós temos, né, alguns cartazes no qual são foram vistos, né? Estão sendo vistos ainda e muito reconhecido mundialmente. Industrialização e transporte. Como é que fica, no caso, a industrialização dos Estados Unidos, certo? A industrialização estadunidense iniciou lá no século XVIII, como nós vimos, né? Nós temos aí no século XVIII o início da industrialização dos Estados Unidos devido à grande quantidade de minerais e a grandes quantidades de combustível fóssil que se encontra entre aquela região que é os chamados Monte Apalaches, né, perto da costa americana, da costa atlântica americana, e também uma grande quantidade de ouro e carvão mineral e outros tipos de combustível fóssil lá naquela região oeste dos Estados Unidos, que se localiza as Montanhas Rochosas, tá? Naquela região mais ao sul dos Estados Unidos, certo? Principalmente na região banhada pelo Golfo do México, vai ser desenvolvido principalmente a indústria têxtil, já que lá é uma região mais quente, então lá desenvolve grandes fazendas de algodão. No século XIX, houve a descoberta do petróleo para o oeste, né? E começa então a migração para aquela região, como nós vimos naquele desenvolvimento do mapa dos Estados Unidos, certo? E também vai ser desenvolvido grande quantidade de ferrovias, né? Já que os Estados Unidos é também um chamado país continental, as ferrovias vão ser de extrema importância para ligar as regiões leste e oeste. Além disso, outros modais de transporte também foram desenvolvidos, né? E também foram bem equipados, como as rodovias, as ferrovias, como a gente já falou, os aeroportos e os portos, que são bastante modernos e bem desenvolvidos. Tá? Aqui nós temos a comparação do mapa ferroviário dos Estados Unidos e o mapa ferroviário do Brasil. O que é que nós temos aí? Enquanto os Estados Unidos houve o seu desenvolvimento econômico nessa região chamada Nordeste dos Estados Unidos, as grandes quantidades de ferrovias se espalharam em todo o território norte-americano, né? Já no Brasil, o seu desenvolvimento inicial foi na região sudeste, né? No sudeste foi o grande desenvolvimento industrial. Porém, as ferrovias, elas vão ficar restritas principalmente também no sudeste. Por quê? Porque na época de desenvolvimento das ferrovias no Brasil, houve a grande eclosão e a entrada das fábricas aí montadoras de automóveis. Então, o governo para de investir nas ferrovias e começa a investir nas rodovias, tá? Então, nós temos essa grande diferença aí de um para o outro.
E falando sobre industrialização, nós temos aí duas regiões bastante industrializadas lá nos Estados Unidos. Uma de industrialização antiga e a outra de industrialização bastante recente, tá? É chamado de Manufacturing Belt, tá? Essa região mais esverdeada aqui, que é o nordeste dos Estados Unidos, tá? É marcado como Manufacturing Belt ou cinturão da manufatura ou cinturão industrial, certo? E o Sun Belt, que é essa região aqui que se localiza na região sul dos Estados Unidos, tá? Então nós temos dois tipos aí. Primeiro nós iremos falar sobre essa região que é a região antiga, a região primeira e inicial dos Estados Unidos com industrialização, chamado de Manufacturing Belt ou cinturão industrial. Manufacturing Belt é a região mais antiga dos Estados Unidos, né? Localizada entre as regiões dos Grandes Lagos e a região lá da Nordeste dos Estados Unidos, banhado pelo Oceano Atlântico, tá? Foi desenvolvida as indústrias pesadas, né, chamadas indústrias siderúrgicas, metalúrgicas, as indústrias aí automobilísticas e vários setores. Atualmente a região é apelidada de Rust Belt, porque é uma região no qual está desenvolvendo grandes galpões, porque essas indústrias estão se mudando daquela região e migrando para outras regiões para receber melhores investimentos públicos e maiores incentivos fiscais também. Então, naquela região, nós vamos observar grandes quantidades de terrenos abandonados e galpões abandonados, por isso que aquela região também está sendo apelidada de Rust Belt ou cinturão do ferrugem, certo? Apresenta aí grandes adensamento urbano, ou seja, como foi a primeira região a ser industrializada, então foi uma grande região a ter uma grande concentração de indústrias. Com isso aí, houve um grande chamamento e um grande adensamento populacional. Grandes quantidades, grande massa de imigrantes que vieram no século XIX se localizaram naquela região lá que é chamado Costa Leste dos Estados Unidos, Nordeste dos Estados Unidos. Naquela região estão importantes metrópoles, importantes megalópolis, como é o caso aí, de Boston e Washington, que formam uma grande megalópole. Nós também temos Nova York e Filadélfia, além de Pittsburgh, naquela região dos Estados Unidos, naquela região norte-americana, tá? Com a proximidade com os Grandes Lagos, o Rio Hudson e a costa atlântica faz com que aquela região seja de extrema importância para a economia estadunidense, porque tudo que é desenvolvido lá vai ser escoado tanto pelos Grandes Lagos como vai ser escoado pelo Rio Hudson até chegar nos grandes portos aí dessas cidades, que são cidades portuárias. Nós temos também aí o encarecimento dos terrenos e impostos, como foi falado, né? Existe o Rust Belt, existe esse chamado de cinturão de ferrugem, porque naquela região os aluguéis estão muito caros, além disso aí os terrenos estão com um preço altíssimo, as pessoas estão agora procurando, migrando, tirando suas indústrias do Nordeste e migrando para outras regiões, tá? E nós temos aí também uma grande dificuldade na mobilidade urbana e na poluição, já que existem muitas pessoas morando em um mesmo ambiente. O Sun Belt, né, como nós falamos aí, ou Sun Belt, é aquela região mais ao sul dos Estados Unidos. Pega o sul dos Estados Unidos, ou seja, pega a Flórida até a região lá da Califórnia, tá? É chamado também de Cinturão do Sol, né? Sun Belt, Cinturão do Sol. Aquela região é marcada principalmente pela área denominada de Vale do Silício, lá na Califórnia. O Vale do Silício é a área mais desenvolvida e a área mais tecnológica dos Estados Unidos. Por quê? Porque é naquela região Vale do Silício que está localizado principalmente as indústrias de tecnologia, como é o caso da Apple, do Google, Microsoft, entre outras. Região onde é centro de grandes cadeias produtivas das indústrias bélicas, né, e petroquímicas também. Nas regiões próximas ao Golfo do México, né, que é um pouco mais ao sul, banhado aí pelo Oceano Atlântico, existe uma grande quantidade de petróleo a ser retirada, né, que esse petróleo aí vai ser produzido e vai ser distribuído em toda a região dos Estados Unidos, e também existe a NASA lá perto da região de Houston.
tá? E a NASA é a grande agência espacial aí que monitora várias partes do globo. Então, essa região aqui é a região do Vale do Silício, que fica lá na Califórnia. Lembrando aí que o Vale do Silício é na região onde fica San Diego, São Francisco e na região também de Los Angeles, tá? Então, as maiores indústrias, as maiores empresas de tecnologia ficam nessa região denominada Vale do Silício. E, para finalizarmos aí, nós temos os cinturões agrícolas, né? Cinturões agrícolas aí foi uma forma no qual os Estados Unidos de distribuir de uma forma homogênea, através do seu clima e do seu relevo, uma grande quantidade de produtos, para que os mesmos eles se apoiem, se desenvolvam aí de uma maneira bastante oportuna, tá? Então, dos 10 maiores exportadores de alimentos, nós temos os Estados Unidos como o maior exportador de alimentos, ou seja, 10% dos alimentos que nós utilizamos, como é o caso do trigo, ele vem principalmente lá dos Estados Unidos, tá? Então, os Estados Unidos é o maior exportador de alimento do mundo. O sistema aí de produção mecanizado por grandes empresas rurais é voltado para a industrialização de alimentos. Com isso, né, os aspectos agrícolas são altamente mecanizados, especializados e organizados em grandes fazendas, em grandes cinturões. Cinturões esse aqui, né, que nós estamos vendo no livro de vocês, também tem esse mesmo mapa, tá? Eu peguei no livro de vocês esse mapa aí. Nós estamos vendo aí, ó, que cada área, cada cor vai ser desenvolvida um tipo de alimento. Nas regiões mais ao sul, vão desenvolver aí as agriculturas, né? As culturas voltadas para a questão de uma área quente, de uma área árida. Nas regiões mais frias, vão ser desenvolvidas aí culturas que serão voltadas para áreas frias. Ou seja, na região sul, são regiões aí quentes, né? Então vai ter o cinturão da fruticultura, o cinturão aí dos frutos tropicais, o cinturão do algodão e o cinturão também da pecuária, né? Nessa região aqui, ó, que são denominadas pelas planícies centrais dos Estados Unidos, nós temos o cinturão do trigo, né? Nós temos aí o cinturão do milho, trigo, milho. Nós temos também o cinturão do leite, certo? Além de uma variada policultura nessa região aqui, que fica entre o quente e o frio, né? Essa região. Além disso, nós temos a região lá, essa região mais árida, vai ser desenvolvido principalmente a pecuária de corte lá nos Estados Unidos, e nessas regiões aqui avermelhada, tanto na costa Califórnia, né, aqui ó, tanto na costa Califórnia como na costa da Flórida, o cinturão da fruticultura, ok? Fruticultura, nós temos aqui também a região dos frutos tropicais e nessa região aqui do algodão, que é um pouco mais quente, tá? Então, os cinturões agrícolas, eles foram desenvolvidos a partir do estudo empregado entre o clima daquela região e os solos daquela região, certo? Então nós temos a distribuição aí dos cinturões agrícolas dos Estados Unidos, altamente mecanizado e altamente preparado para fazer um grande cultivo naquelas regiões, certo? Então, nós ficamos por aqui, tá? Esse vídeo foi um pouco mais longo do esperado, mas espero que vocês tenham gostado, espero que vocês revejam aí e nos veremos aí na próxima aula, que é com o capítulo 8 sobre a África. Até mais!